Sou o João Basoli e este é o Cidades de Fato Podcast. Quero agradecer os nossos ouvintes pela audiência. O tema do nosso episódio de número 154 é Rede Nacional Planos de Bairro. Para falar desse tema relevante está conosco um grupo enorme aqui. Mauro Claro, Bruna Cavalcante, Fernanda Abreu, Laiane Alves, Taline Nunes e a nossa colega aqui, Maria do Carmo, que é nossa parceira do Cidades de Fato. Olá, Mauro. Quero cumprimentar você em nome do Cidade de Fato e estender o cumprimento a todo o grupo. Rede Plano de Bairros, sejam bem-vindos ao Cidades de Fato Podcast. Muito obrigado, João, pelo convite. Nós estamos juntos, todos nós aqui, já desde janeiro, mais ou menos, a partir do simpósio, que foi em novembro, mas efetivamente em janeiro a gente começou essa organização, essa reunião com vistas à rede, e hoje nós estamos aqui fazendo esse podcast justamente para divulgar o nosso trabalho. Queria te agradecer muito. Ouvintes, abro o nosso episódio com a questão. Você já se sentiu invisível no planejamento da sua cidade? Pondero que muitas vezes a produção urbana é marcada por desigualdades sociais e por uma lógica de planejamento vertical, de cima para baixo, que falha em garantir direitos básicos e serviços de qualidade, especialmente nas periferias. Mas e se a solução estivesse bem ao lado, na sua vizinhança? O episódio do podcast Cidades de Fato desta semana mergulha no instrumento que está revolucionando a forma como pensamos e construímos o espaço urbano no Brasil, os planos de bairro. O que são e para que servem os planos de bairro? Os planos de bairros estão se consolidando como um instrumento estratégico de planejamento urbano participativo em escala local. Embora tenha surgido nos anos 80, ganharam fôlego recentemente. Em sua essência, um plano de bairro é uma forma de planejamento construído a partir da comunidade, concebido para ser mais sensível às questões do cotidiano da população urbana. Qual é o seu propósito? Ele permite articular os saberes técnicos com as experiências cotidianas dos moradores, tratando de questões urgentes e concretas do território. A adoção de planos de bairro muda radicalmente o jogo do planejamento urbano tradicional. A transformação é profunda e acontece em diversos níveis. O debate sobre a efetividade dos planos de bairros tem sido ampliado através de esforços coletivos e acadêmicos. Vamos falar hoje um pouco sobre esses esforços. Embora a participação cidadã ainda encontre limites institucionais, os planos de bairro se destacam como uma prática viva de democracia urbana. Para que essa transformação seja duradoura e efetiva, é fundamental que os municípios brasileiros adotem e institucionalizem os planos de bairro, sejam por meio de alterações legislativas ou incorporando o debate nas revisões dos planos diretores municipais. Não perca o nosso episódio de hoje do Cidades de Fato Podcast e entenda como a escala local pode, de fato, salvar e reinventar a nossa cidade. Vamos às nossas perguntas de hoje. Estamos falando de uma rede nacional instituída, agrupada para fortalecer as discussões acerca de planos de bairro. Nota-se que a base estrutural dos planos de bairros é o estabelecimento do diálogo sobre as reais demandas locais, a partir do fortalecimento dos vínculos comunitários existentes. Fale um pouco sobre a participação popular e a incidência política dos planos de bairro. Meu nome é Fernanda Abreu, eu sou arquiteta e urbanista, atualmente sou professora do curso de arquitetura e urbanismo na UFT e também na UBRA, leciono já, e dentro da temática do urbanismo a gente tem que tentar encontrar meios de disseminar as informações, não só a nível teórico, acadêmico, mas também extensionista, como que isso acontece. Então eu vejo os planos de bairro como um tema muito importante no quesito comunitário. E nós urbanistas estamos diretamente ligados a isso. Nesse caso, eu trago aí minha consideração sobre a participação popular como sendo o eixo estruturante para os planos de bairro. Os planos de bairro existem a partir dessa participação popular, dessa comunidade, dessa força comunitária. Então, sem ela, o plano pode ser algo meramente tecnicista, Então, essa participação popular realmente é um canalizador.
E essa participação ela tem que ser efetiva, né? Não meramente consultiva, mas deliberativa. E ela tem que ser, só para finalizar aqui, né, o pensamento, ela tem que ser deliberativa, né, com efeito de mudança estruturante, né? Então eu vejo aí nesse caminho dois aspectos importantes, que é a questão democrática, né, que você tem a participação popular acontecendo, né, o poder público dividindo as responsabilidades, né, com a fiscalização também da participação popular, como também pedagógico, em que esse processo onde há participação, ele possibilita, ele forma cidadãos mais críticos, né? Cidadãos mais empoderados do conhecimento que diz respeito à sua própria área. Ninguém melhor do que a comunidade para expressar as suas reais necessidades, anseios, demandas. Então eu vejo a participação popular como algo extremamente estruturante. Bom dia, eu sou a Bruna, sou arquiteta urbanista, mestranda na Faculdade de Arquitetura Mackenzie. A minha pesquisa é sobre participação social e planejamento urbano dentro das políticas urbanas, e eu participo também do grupo de pesquisa sobre planos de bairro junto com o professor Mauro. E acho que nesse sentido da participação social, o plano de bairro ele tem um grande diferencial, que é justamente ele partir da base, né? Ele partir do dia a dia das pessoas e trazer esses hábitos cotidianos que o poder público muitas vezes tem dificuldade de se aproximar, né? E acho que quem não é da área também quer participar do planejamento urbano das cidades e não sabe como. Então, o plano de bairro, ele possibilita que as pessoas procurem o poder público para falar, olha, isso que está acontecendo na nossa região, a gente propõe tais melhorias, enquanto as outras políticas urbanas, elas são o contrário, né? O poder público que tem que procurar essa participação e muitas vezes através de metodologias que não são muito inclusivas, né? São reuniões temáticas, a pessoa tem que se deslocar até, no caso de São Paulo, até o centro da cidade. Então, eu acho que a participação social é o grande diferencial desse instrumento que a gente está estudando, né? Que coloca a pessoa no centro do planejamento urbano. Então, traz justamente essa escala local que a Fernanda colocou, essa escala humana. Acho que tem um grande potencial de transformar as nossas cidades voltadas para as pessoas mesmo. Bom, eu sou o Mauro Claro, sou professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Trabalho com o Bruno e outros colegas na faculdade pesquisando planos de bairro, um grupo de pesquisa que chama Questões Urbanas. Eu queria pegar a partir do que Fernanda e Bruna disseram e da provocação inicial do João. Fernanda ressaltou o fato de que existe um conceito interessante, muito importante, eu acho que é cotidiano, a ideia do cotidiano, ela está em pauta há muito tempo, né? Há décadas, a ideia de cotidiano já está em pauta no planejamento urbano e não só, nas outras ciências também, enfim, a questão das pessoas, da vida real. E também, e a Bruna falou, trabalhar a partir da base, que é exatamente uma questão que a gente já entra na ideia de culpa, vamos dizer assim, no assunto do planejamento urbano. E é isso que eu queria colocar, que eu acho assim, a gente, num plano de bairro participativo, nós trabalhamos com, nessas duas instâncias que a Bruna colocou, a gente trabalha com a base, com as pessoas, com o lugar, com o local, e trabalha com o poder público. Só que eu acho que tem uma diferença dura. Uma, a Bruna já falou, você trabalhar na base é escutar as pessoas, mas escutar as pessoas no lugar onde elas estão. Porque quando elas falam lá no lugar onde elas estão, elas falam com mais argumentos, elas falam com mais desenvoltura, elas falam com mais autoridade. Se essa mesma pessoa tem que ir até a subprefeitura, até a Secretaria de Habitação para falar, o discurso dela vai mudar, vai ser impactado por isso, vai ser cerceado de alguma maneira, digamos assim, metaforicamente falando. Então, acho que isso a Bruna já colocou muito bem. O que eu quero colocar, além disso, é dizer o seguinte, que nós, melhor, na instância da política pública, a gente já faz uma participação, que é institucional, como o Bruno também falou, em fóruns, em consultas abertas, né, que são muito bem organizadas, inclusive, mas a participação, ela não é tão ampla quanto precisaria ser. Mas eu acho que essa é uma instância, a gente já tem acesso, a gente tem um diálogo sempre com o poder público muito bom, em geral, muito bom. Então, agora, o que eu acho que é o ponto que eu queria colocar, finalmente, é o seguinte, dizer o seguinte, que tem um lado que eu acho que a gente não tem um entrosamento tão bom, que é diretamente com os vereadores. Aí eu digo os partidos políticos, os vereadores, a bancada das câmaras municipais, porque tem uma coisa que se interpõe, que é o fato de que a Câmara, pelo menos aqui em São Paulo, né, ela é meio que loteada, a Câmara loteia, né, a administração local nas subprefeituras. Então, um vereador importante naquela região toma a cargo para si de nomear o administrador daquela região, o subprefeito no caso, né? E eu acho que essa visão, ela certamente é muito limitada. Eu acho que a gente precisaria, a partir da base, né, sem dúvida, se dirigir à vereança
para colocar num programa, né? E aí solicitar que os partidos políticos, seus programas, se incluam no nosso programa, no programa que vier da base, né? De acordo com as suas perspectivas, mas importante é essa frente ampla, eu acho, politicamente, diretamente partidária, que a gente precisa ganhar. Taline, por gentileza. Bom, gente, bom dia, me chamo Taline, sou urbanista periférica, conselheira no município de São Paulo, realizadora do plano de bairro do Sítio Botuquara, aqui em Perus, também no município de São Paulo. Eu queria só complementar, trazendo que, apesar da participação ser um ponto central dos planos de bairro, eu acho que a gente tem um grande desafio, que é qualificar essa participação para que ela seja propositiva, porque, infelizmente, os espaços de participação que hoje a gente tem dentro dessa visão da gestão democrática da cidade, ela é condicionada a ouvir as dores dos munícipes, que é um ponto de muita relevância, mas as pessoas estão pouco acostumadas a terem proposições sobre seus próprios territórios. Então, eu acredito que para a gente conseguir fazer uma incidência onde a gente traga o plano de bairro como um instrumento de planejamento, as pessoas precisam estar prontas, se sentirem seguras e também qualificadas a olharem a participação para além da escuta, para além dos interesses de quem está ouvindo. Então, para que a gente consiga, de fato, construir planos de bairros que façam sentido, né, a gente precisa trabalhar muito bem essa questão da participação, e eu acho que existem metodologias que vão de encontro a isso, mas também trazer um estudo um pouco mais amplo do que é esse planejamento, né, porque eu acho que é um tema muito distante, assim, da maior parte das pessoas. Olá, eu sou Laiane Nunes, sou professora da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Também, assim como os colegas, tenho uma experiência, né, na organização e aplicação desse instrumento, que é o plano de bairro. E eu queria reforçar, Pasoli faz duas questões iniciais, né, da participação popular e da incidência política desse instrumento. Então, o que a gente enxerga hoje também foi uma das coisas que a gente enxergou no simpósio, é que o que falta, talvez, seja uma unificação desse instrumento, e para que ele se torne uma legislação mais efetiva nos municípios. Eu não sei o caso dos estados de vocês, mas aqui no Paraná a gente não vê uma legislação específica para aplicação do plano de bairro ou um entendimento mais unificado sobre esse instrumento. Então eu acredito que essa rede, né, que estamos formando a partir de pesquisadores que têm a experiência desse trabalho com plano de bairro, possa construir um entendimento aí um pouco mais uniforme sobre o assunto e, quem sabe, a partir daí, formar uma legislação mais específica. Na minha cidade, o que a gente vê é uma revisão do plano diretor, que em um parágrafo desse artigo da legislação tão grande, que é um plano diretor, trata da possibilidade de aplicação desse instrumento e de uma forma que, inclusive, a gente, como agentes, professores universitários e pesquisadores do assunto, também não concordamos. Então, se percebe que há aí, né, uma série de visões e que a gente precisa, como outras leis específicas do planejamento, que ela possa ser aplicada com mais força. Essa é uma das expectativas, né, que a gente da rede tem com relação aí ao novo simpósio que estamos planejando mais à frente. Então, Laiane falou assim, sobre o simpósio, né? Mas a pergunta é o seguinte, sobre a Rede Nacional de Planos de Bairro. Nos fale um pouco mais, né, sobre a sua criação. Temos a informação que a base foi um simpósio. Assim, nos diga como foi construído o simpósio e se foi construído também para a finalidade de instituição da rede. A origem do simpósio. Nós, no grupo de pesquisa de questões urbanas, né, que está sediado aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, da Universidade do Mackenzie, a gente vem trabalhando com a ideia de plano de bairro, com planos de bairro, há algum tempo, há 10 anos, exatamente, né, quando a gente começou com essa ideia. E ao longo desse processo, a gente conversou com muita gente, muitos pesquisadores, e fomos, naturalmente, acompanhando o desenvolvimento da discussão nos lugares onde estavam disponíveis para isso. E fomos percebendo que havia um crescimento nessa proposição, nisso como uma ideia. No final de 2023, nós nos dirigimos ao órgão financiador aqui do Mackenzie, chama-se Macpesquisa, pedindo verbas, pedindo recursos para realizar um encontro nacional. Obtivemos o recurso e, ao longo de 24, a gente
a gente aqui no Mackenzie, fomos organizando um simpósio que se realizou nos dias 13 e 14 de novembro de 2024, com a ajuda de muitas pessoas de outras universidades também, não só que a partir daqui a gente se dirigiu a outros e obtivemos e fomos organizando esse trabalho, com o objetivo final, respondendo a sua pergunta, Maria do Carmo, o objetivo de trazer à luz, digamos assim, né, um mapa, um mapeamento, né, desses acontecimentos, de iniciativas locais de planejamento urbano e de planos de bairro, efetivamente, porque nem toda iniciativa local chama-se plano de bairro, mas trabalha no mesmo sentido, né? É local, tem participatividade, se dirige ao poder público. Então, fizemos um chamamento e realizamos o simpósio, que teve um resultado que foi o seguinte: nós tivemos 179 inscritos nesse simpósio, de 11 estados do Brasil, tivemos 70 participantes presenciais, contando os 2 dias nesse simpósio, e 15 online. Registramos iniciativas de planos de bairro com esse nome em 17 municípios do Brasil, e mais 56 ações locais, que não recebem o nome de planos de bairro, mas que se dirigiram ao simpósio, levando informações, trazendo suas informações, né? Então, esses 179 inscritos originaram esse quadro que eu mencionei, com 56 ações locais. Isso já é uma coisa de interesse, porque é um resultado inicial do simpósio que, na sua própria organização, já trouxe esse dado. E, ao final, nós realizamos o simpósio com muitas mesas, muitos conferencistas convidados, 11 conferencistas exatamente, e agora, na data de hoje, exatamente, estamos divulgando os anais do simpósio. Os anais descrevem 6 experiências de plano de bairro. Bairro Novo do Cachimbo, em Curitiba, Jardim La Pena, em São Paulo, com 3 papers do Jardim La Pena, Jardim Piratininga, em São Paulo, Nova Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, Novo Horizonte, em Mogi das Cruzes, com 2 papers, e Santa Felicidade, João de Barro, 1, em Maringá. Esses são, então, são 6 dos 12 papers, são esses que eu mencionei. E tem mais 4 papers. Um descreve uma ação local em Bento Bicudo, que é uma região da Lapa, do bairro da Lapa, em São Paulo, outra do Bom Jardim, em Fortaleza, outra de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e outra na Vila Mariana, de uma cidade educadora. Então, nós iniciamos o simpósio com esse objetivo, né, de reunir, mapear, aproximar as pessoas. Veja bem, Mauro, então você está me dizendo que a rede já está em pleno funcionamento, então vamos lá. Entendemos que a rede está instituída, né, e atuando, pelo que você já colocou, trabalhando intensamente. Quais foram as suas ações aí nesse ano, além da formatação administrativa, né, que sabemos que é bastante trabalhosa, mas aqui, pelo que consta aqui nas nossas pesquisas, fizeram encontro, troca de experiência, outras ações. Existem essas movimentações? E aí fica meu questionamento para vocês. Eu cheguei no Questões Urbanas, o nosso grupo de pesquisa, no começo do ano passado. Então, já existia a ideia do simpósio e já tinham sido dados alguns primeiros passos, né? Então, acho que eu tive um privilégio muito grande de começar a estudar planos de bairro com um leque enorme que o simpósio forneceu. E sabendo, assim, que é um instrumento que a gente conseguiu, a partir do simpósio, enxergar ele a nível nacional. Então, entender que legal, é um planejamento local, mas que diversas cidades, diversos municípios do Brasil estão usufruindo dele justamente para dar voz às pessoas do bairro, né? E acho que nesse sentido o simpósio foi muito enriquecedor para todos, porque a gente conseguiu identificar pessoas, enfim, todos nós que estamos aqui, né? Tocantins, Maringá, São Paulo, Rio de Janeiro, que trabalham com esse instrumento e que queriam se conectar de alguma forma e que estavam ali, cada um do seu lado, cada um trabalhando, né, dentro do seu grupo, mas não tinha essa conexão. Então, enfim, a gente conseguiu conhecer muitas pessoas, conhecer muitos trabalhos, e acho que um diferencial muito grande foi que grande parte dos trabalhos submetidos falavam de regiões periféricas, que são regiões que precisam muito ser escutadas, né? Então, foi uma troca muito, muito enriquecedora, e a gente conseguiu manter esse grupo ativo, manter reuniões após o simpósio, e a partir disso a gente foi formulando essa rede nacional, que, enfim, que estamos aqui, que foi, e dentro da rede a gente foi se aprofundando mais em todas essas experiências que foram trazidas no simpósio e buscando outras experiências também, né? Então, acho que o simpósio foi muito enriquecedor por isso, e acredito que, ainda que a gente tenha tido bastante inscritos por um primeiro simpósio, eu acho que isso vai aumentar muito daqui para frente. Eu acho que tem muita gente trabalhando em escala local e muita gente que quer trabalhar em escala local também, porque
A gente tem essa necessidade, né? O que a rede está fazendo durante esse ano? Então vamos lá, mas olha, eu acho que uma das grandes reverberações do simpósio e da sua importância, né, da proposição aí que vem da Mackenzie, da figura do Mauro e da Bruna, que eu os conheci lá naquele momento, é a formação dessa rede. No final, na reunião final, não me lembro quem, não me lembro como, né, houve a proposição, né, de se manter essa discussão ativa, e assim a gente está trabalhando desde janeiro deste ano. Já fizemos algumas lives que vão falar das experiências que foram apresentadas e não apresentadas naquele momento do simpósio, mas que compõem os anais. Fazemos reuniões que foram discutindo, né, essa questão do plano, essa instrumentalização e como a rede o enxerga, então é uma outra vertente. Nesse momento estamos formulando um novo simpósio, né, que para 2026, a ideia é que ele aconteça bianualmente, mas, né, que não se perca essa propositura de continuar essas discussões e essas discussões irem avançando ao longo do tempo, né? Então, a gente está organizando esses debates, a rede se reúne a cada 15 dias, então é uma reunião intensa, né, de organização e de, ao mesmo tempo, né, alimentação de conhecimento de todo mundo que está ali trabalhando. A partir do tema central, planos de bairro, podem ser agregadas discussões importantes, como a gente já até abordou aqui, né, alguns exemplos: participação popular, governança, estrutura metodológica e outras. Quais pontos a rede vem agregando às trocas de experiências que vem realizando entre os seus membros? Então, acho que um pouco eu acabei respondendo na pergunta anterior. A gente se reúne a cada 15 dias, a gente discute diversos assuntos e tem aí, né, o material já gravado, inclusive está no canal, né, do YouTube, todo esse material que foi apresentado. Eu não me lembro o número ao certo, talvez o Mauro se lembre melhor, que foram 6, 8. A gente fez 6. E agora, esse segundo semestre, nós fechamos até o primeiro semestre com essa ideia. Segundo semestre, a gente deveria dedicar, então, a difusão mais institucional e a nossa articulação mais institucional entre nós, para que a gente chegasse, foi uma ideia que a gente ventilou, né, parece que é válida, que a gente chegasse ao final de dezembro, final do semestre, com uma comissão maior do que nós, né, com mais gente, com outras universidades, e que essa comissão, então, fosse tomar a frente da organização de um segundo simpósio no final de 2026, e aí o trabalho fosse adensando, né, se articulando mais. E sobre as demais perguntas aí da Maria do Carmo, né, governança, participação popular, estrutura metodológica, cada um desses planos apresentados tinham a sua propositura e ali foram mostrados como uma experiência. E ao final houve uma troca muito rica, né, dos convidados, de perguntas, questões, debates, que se alguém tiver interesse está ali gravado, e eu acho que vale muito a pena olhar todo esse material, né? E de forma prática, né, eu acho que a gente está em um momento de experimentações desse fazer, né? Tem pessoas que estão olhando de um ponto mais da pesquisa, acadêmico, né, mas tem muitas pessoas que estão fazendo na prática, né, entendendo o que é esse plano de bairro e quais são os caminhos possíveis. Então, eu acho que a formação da rede, ela possibilita que a gente consiga se apoiar e que a gente consiga trocar essas experiências, né, porque não tem receita de bolo para o plano de bairro, nem em São Paulo e nem em nenhum lugar do Brasil. Assim. Então, eu acho que tem sido essa constante pesquisação, onde diferentes grupos conseguem interagir, se apoiar, pensar estratégias juntos e valorizar essa prática mesmo. Então, para além das organizações e desse fortalecimento institucional enquanto rede, eu acho que esse movimento de unir diferentes lugares e diferentes pessoas em níveis diferentes do fazer também tem sido muito positivo, muito enriquecedor, assim, nas próprias práticas, né, que eu acho que esse é um ponto crucial, da gente também conseguir ter uma dissociação de não só pesquisar, mas também de levar isso para o território e, a partir da experiência do território, alimentar essa pesquisa.
Então, acho que a rede tem funcionado muito como esse mecanismo, e eu acredito que isso seja muito positivo, assim, do ponto de vista tanto prático quanto da pesquisa. Pensando no futuro, né? Quais caminhos que a rede vai tomar aí, né? Iniciativas, tem a programação do novo simpósio, né, que já foi falado. Enfim, avanço no fortalecimento desse importante tema, né? Nós temos que também fazer o registro, né, da resistência acadêmica, inclusive, relacionada a esse tema. Então, gostaria de ouvir vocês um pouco aí sobre essas reflexões aí que eu termino trazendo aí para a gente discutir. A Fernanda quer começar aqui ao meu lado. Vamos lá, Fernanda. Queria, levando a palavra resistência, né, acadêmica, isso é importante a gente refletir, porque, como a própria Thaline disse, é uma metodologia de pesquisação que a gente vê que se destaca. Né? Muitas vezes a academia fica procurando uma forma de tornar isso mais acadêmico, e a gente está lidando diretamente com um tema que precisa da pesquisação sendo mais vigorada. A extensão é forte. Então, como equilibrar isso, né? Então, a rede, o que a Thaline falou e todos, a rede vem para possibilitar esse equilíbrio. E a gente não pode deixar de estar no território. Essa missão de trazer a academia mais presente é uma missão que não é fácil. E acho que a gente está com nós aqui hoje compondo essa equipe diversificado, que tem que ser uma equipe diversa, que inclui prioritariamente a comunidade. A gente tem essa missão importantíssima, disseminar. E o papel da academia, disseminando como experiência própria, eu tenho colocado esse tema diretamente dentro das ponderações da disciplina de urbanismo. A gente precisa disseminar. E começa assim, começa quando a gente quer levar para fora da instância acadêmica, sabendo que isso vai voltar para a academia, sim, de maneira robusta. Essa saída e retorno para a academia ela é importante demais. E a rede entra com esse fortalecimento. Não, achei muito, muito importante esse ponto também, porque a rede ela parte de experiências existentes, acho que para a gente ter também um panorama do que está acontecendo, mas acho que as conversas e as trocas são muito focadas no para onde ir, né? Então, o que o plano de bairro pode possibilitar como melhoria, e muito bem colocado também pela Fernanda, a presença no território é, assim, imprescindível, porque se a gente está falando de experiência cotidiana, é ali que a gente tem que estar, né? A gente não tem que estar só nas ideias, a gente tem que estar em campo, tem que estar praticando, tem que entender o que o território oferece dentro disso. E acho que um ponto também importante que a gente discutiu também dentro da rede é a questão de o que é o bairro, né? Então, que o bairro não tem um conceito delimitado assim no sentido do distrito, por exemplo. O distrito a gente sabe exatamente o que é, mas o bairro ele tem também uma questão afetiva. Então, muitas vezes a delimitação do bairro ela parte da vivência das pessoas. E isso é uma coisa que a gente só percebe estando em território. Então, é um aprendizado muito importante, acho que, para a academia. E acho que o papel da academia nesse cenário é justamente a parte institucional e burocrática de fortalecer esse instrumento para que as pessoas tenham mais força e possam dar sua voz mesmo para a construção das cidades, né? Bom, eu queria pegar exatamente esse ponto que a Thaline e a Bruna colocam, do seguinte ponto de vista. Primeiro, pesquisação, né, é fundamental, e o trabalho do pesquisador é sempre um esforço, né, de quem está na academia, chegar nos lugares, né, você chegar com alguém de fora. Então é preciso uma aliança, um entendimento, uma compreensão, uma aceitação das pessoas, das lideranças e das próprias pessoas. Eu acho que a gente vai formular a rede, eu acho que isso a gente já está fazendo, inclusive agora nesse início, né, a partir da discussão crítica das práticas que a gente tem, justamente como o Bruno está dizendo. Né? E a discussão crítica das práticas é que vai fazer com que a gente chegue a um patamar melhor de formulação do que é um plano de bairro, como a Thaline falou agora há pouco. Você não tem receita de bolo, cada um faz plano de bairro de um jeito, e até é bom que seja assim, cada um. Mas a gente pode avançar justamente na compreensão dessa diversidade. E para isso é preciso realmente fazer essa discussão crítica sobre os trabalhos que a gente faz, que a academia faz. E aí eu queria ressaltar, né, anotar pelo menos, que nesse primeiro semestre, e já desde o simpósio, a Thaline participou do simpósio e levou a experiência de Perus. E no simpósio, e depois aqui na rede, a experiência de Perus se mostrou, a meu ver, uma experiência bastante singular no âmbito que a gente tem, no cenário que a gente tem, porque ela parte do lugar,
diretamente a partir de uma moradora, que é a própria Taline, que também é uma pesquisadora, mas, em primeiro lugar, ela é uma moradora, segundo eu entendo. Eu acho que a primeira natureza é de ser moradora, né? E aí e o trabalho que está sendo feito em Perus, experiência de Perus, é muito particular, porque se alia ao poder público de uma maneira importante, que é pelo financiamento, né? E com o uso dos canais do Conselho Participativo Municipal de Perus, né, que é o distrito de São Paulo, e através disso chega na verba pública, que é uma verba disponibilizada para ações locais, né? E usa essa verba pública disponibilizada para Perus numa ação local, que é a construção de um plano de bairro com as pessoas. Então, esse tipo de compreensão, de conhecimento, é o que o simpósio traz para a gente, né? É o que a rede está trazendo. E eu acho que é importante também nessa retroalimentação que eu comentei um pouco antes, porque a rede ela tem nos fortalecido, e eu trago isso numa perspectiva sendo uma pessoa periférica, que embora tenha acessado a graduação, se distanciou bastante da pesquisa, e agora estou me reaproximando, no sentido de também nos instrumentalizar para que a gente consiga discorrer sobre as nossas próprias perspectivas e levar esse debate para um âmbito acadêmico também, né? Então, embora as pessoas que estão nas comunidades também estejam olhando para esse fazer, né, estejam pensando essas estratégias cotidianas de como implementar esses planos ou essa resistência comunitária local, eu vejo como um ponto muito positivo da rede esse fortalecimento e esse impulso. Foi até uma coisa que Fernando me trouxe de você precisa escrever um artigo sobre a sua própria experiência, você precisa falar sobre isso também, disputar essa narrativa, né, no âmbito acadêmico, ter esse registro. E eu acho que esse é um ponto muito crucial de como a gente tem construído o conhecimento, porque não é só um conhecimento empírico que a gente está falando, a gente também está falando de um conhecimento técnico. E a rede tem esse potencial de fortalecer essas duas frentes, né, e elas se encontrarem de uma forma muito, muito mais harmoniosa do que só pesquisadores chegando de fora e de longe dos territórios, ou de pessoas que estão no território e que não conseguem chegar nesses outros ambientes de disputa de narrativa e de construção do conhecimento, né? Então, a experiência de Perus, ela tem sido muito singular e eu acredito que relevante nesse sentido, porque alia a perspectiva técnica da perspectiva empírica e utiliza o plano de bairro como um instrumento de mobilização local, como uma estratégia de mobilização local, né? Então, enfim, só trazendo mais um dos pontos do porquê essa rede é tão importante. Eu só queria complementar, vou aproveitar aqui a questão toda. Eu acho que esse debate tem que vir para dentro da rede. Quando eu coloco a resistência acadêmica, é porque realmente ela há, no sentido principalmente de que nós estamos habituados a executar ou fazer qualquer tipo de trabalho que esteja vinculado à legislação. Então, por exemplo, o plano de bairro hoje ele disputa com o plano diretor. Então, veja bem, o plano diretor, quando ele vem em 2007 aproximadamente, porque o estatuto vem em 2001, mas tem os 5 anos e depois é prorrogado mais um ano aí para que os municípios façam os planos diretores. Experimentando um pouco essa discussão fora da rede, não há receptividade, efetivamente. Porque, veja bem, se subentende que o plano de bairros ele está dentro do plano diretor e que ele atende, mas veja bem, ele não está sendo feito na maioria dos municípios brasileiros. E o plano diretor não está atendendo. Em 2 planos diretores, movemos em torno de umas 10 ações e nenhuma delas, conseguimos absolutamente nada. Então, assim, eu acho que eu particularmente vejo o plano como uma solução para o orçamento chegar até os bairros. Para dentro da rede, a gente tem que repensar esse ponto. Como o plano de bairro é uma solução e um dos caminhos aí. As crianças do bairro têm que aprender sobre plano de bairros. Aproveitando esse finalzinho do nosso momento aqui, fale para os ouvintes interessados quais os meios para contatar a rede ou até mesmo ingressar como membro. Bom, a rede, como foi falado durante a entrevista, ela está em processo de formatação administrativa e ainda não tem domínio e tal. E não tem ainda o seu e-mail institucional. Por esse motivo, o Cidades de Fato coloca à disposição o seu e-mail para o contato. Então é cidadesdefato@gmail.com. É isso. Infelizmente, estamos chegando ao final do episódio de hoje. Quero agradecer todos que contribuíram e contribuem, né, para esse projeto se manter
no seu 5º ano de atividade. Agradecemos aos nossos convidados e peço considerações finais do nosso papo de hoje. Mas olha, primeiramente, a gente, enquanto rede, gostaríamos muito de agradecer a esse espaço, né, que o Cidade de Fato nos coloca. Como já falamos aqui, essa rede está em processo de formação, mas também tem um rico produto, né, já editado e publicado, que também está em ótimas mãos, que é a Cidade de Fato. Esperamos que logo a gente consiga organizar isso de uma outra forma, colocando todo o material mais conciso, mas temos muita coisa nos anais do simpósio, na página do simpósio que o Mackenzie promoveu, né, e que foi aí o berço para que esse início dessa formação de pesquisadores estivesse aí trabalhando. Agradeço imensamente a parceria de todos e principalmente a sua desse momento de estar, né, publicando e publicizando cada vez mais a existência dessa discussão que é tão importante, acredito que para todas as cidades do nosso país. Faço das palavras da Laiane as minhas também. Agradecemos aos nossos ouvintes e espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje. Até o nosso próximo episódio.